Olá, sejam bem-vindos ao canal Vasculhar por Cá. Neste vídeo trazemos uma história cheia de reviravoltas, emoções e decisões inesperadas que deixaram uma marca profunda na vida daqueles que rodeavam Marco Polo. Desde a sua infância marcada por uma relação complicada com o pai, até ao polêmico desfecho da sua herança. Fiquem connosco para conhecer todos os detalhes desta história impressionante. No final de outubro, os familiares de Marco Polo foram surpreendidos durante a leitura de seu testamento. Os 4 sobrinhos, que esperavam alguma parte da fortuna de cantor, ficaram de mãos vazias. Para surpresa de muitos, o artista deserdou a família de sangue e deixou tudo a António Coelho, seu compadre, e ao afilhado Marco António, a que sempre tratou como um filho. Mas afinal, o que levou Marco Polo a tomar esta decisão tão inesperada? Segundo a TV Guia, foi a semanas da sua morte que ele decidiu mudar o testamento e registá-lo oficialmente no cartório notarial de Sintra, numa ação totalmente legal. Os familiares estavam presentes na leitura e, ainda que chocados, confirmaram que tudo foi feito com legitimidade. Diz-se que o património deixado era vasto, desde a quinta em Sintra, passando por uma moradia no Algarve, até um apartamento em Paris e uma mansão em Miami. No entanto, nada foi deixado aos sobrinhos e alguns familiares revelaram uma grande desilusão. O Marco António e o Tony ficariam à mesma muito bem. Podia ter deixado uma pequena parte aos irmãos para que tivessem uma vida mais tranquila, até porque vivem de reformas muito precárias. Concordam ou não comigo? Para entender melhor o porquê de algumas das suas decisões, é importante voltar no tempo e perceber um pouco da relação de Marco Polo com o seu próprio pai. Desde cedo, Marco Polo viveu num ambiente marcado pela distância emocional. O seu pai não via com bons olhos a ideia de ter um filho artista. Para ele, ser cantor não era sequer uma profissão digna. Olhando à luz dos factos e aos anos em que isto se passou, era muito comum que nenhum pai desejasse que um filho fosse cantor. O pai de Marco Polo queria que ele fosse para o seminário e que seguisse uma carreira convencional. Os palcos e os aplausos nunca foram algo que ele aceitasse para o filho. E mesmo em casa, se Marco Polo se atrevesse a cantar, o pai fazia questão de mudar de emissora de rádio ou mesmo desligar o rádio. Além de tudo, o pai de Marco Polo nunca lhe mostrou afeto. Nunca houve um beijo ou uma palavra de carinho. Como o próprio Marco Polo recordou numa entrevista que deu, o meu pai achava que os homens não beijam os filhos homens. Este distanciamento deixou uma marca profunda no cantor, que sentiu sempre essa falta de afeto. Foi essa ausência de amor paterno que Marco Polo procurou colmatar na sua relação com o afilhado Marco António. Desde pequeno, Marco António foi como um filho para ele. Marco Polo deu-lhe o carinho e o apoio que nunca recebeu do pai, como se estivesse a tentar compensar o que lhe faltou. O próprio cantor, numa entrevista, disse: "Dei ao Marco António aquilo que nunca recebi. Eu era muito controlado pelo meu pai, mas quis que ele soubesse que podia contar comigo." Essa ligação transformou-se em amor de pai e filho, e talvez seja esse o motivo pelo qual Marco Polo deixou toda a sua herança a António Coelho e ao seu querido afilhado. E assim chegamos ao fim de uma história que é, no fundo, sobre escolhas e sobre a forma como as experiências nos moldam. Marco Polo viveu uma vida de sucesso, mas também de dificuldades emocionais, especialmente no que toca à relação com a família. No fim, decidiu deixar tudo àqueles que o acompanharam de perto e que sentiu com a sua verdadeira família. O que acharam da decisão de Marco Polo? Lembrem-se que Marco Polo nunca perdoou o pai até ao fim da sua vida e, como consequência, não deixou qualquer dinheiro ou qualquer bem para a sua família de sangue.
Concordam com esta atitude do cantor, mesmo que toda a fortuna fosse dele e ele fizesse dela o que queria? Deixem o vosso like, subscrevam o canal para mais histórias famosos e já sabe, partilhe com os seus amigos nas redes sociais. Nós vamos vasculhar por cá num próximo vídeo. Quando consigo, até lá!